E aí pessoal, beleza? Fernando falando aqui para vocês. E no vídeo de hoje você vai entender se realmente vale a pena traduzir as palavras em inglês ou não. Bom, temos várias pessoas aí que acreditam que você deve traduzir as palavras em inglês para aprender inglês e tem pessoas que não. Tem pessoas que dizem que você não precisa traduzir nada, mas que você pode aprender por uma estratégia de indução. Qual seria essa estratégia de indução? Seria basicamente você pegar imagens, pegar ações, pegar características do meio ambiente, pegar qualquer recurso visual, auditivo, para que você consiga assimilar tudo isso com a palavra propriamente dita. Por exemplo, se eu digo computer, eu não vou traduzir como computador, eu vou te mostrar um computador, entendeu? Então essa daí é a forma indutiva. Eu não precisei te dar a tradução, mas você conseguiu compreender o que é que seria. Outro exemplo, the guitar. The guitar, você acha que é uma guitarra, mas na verdade não, vou te mostrar o que é uma guitar. Aqui está, entendeu? Então, the guitar é isso aqui. Não é uma guitarra, é um violão. Então, por eu estar te mostrando o objeto, você vai estar sempre associando o objeto à tradução e à sua palavra propriamente dita. Vamos pegar aqui outros exemplos para você entender. Então, eu não te diria necessariamente o que é que significa a tradução, até porque não tem, mas pode ser representada como uma tradução, como histórias em quadrinho japonesas, tá certo? Temos aqui, ó, mangás. This is a mangá, ok? This is a mangá. This is a mangá as well. Tá entendendo? Então, eu não estou traduzindo, só estou mostrando. This is a mangá. Aí você vai dizer, poxa, então mangá é uma história em quadrinho, só que é uma história em quadrinho japonesa, que tem características específicas e assim sucessivamente. Eu não traduzi, você induziu essa resposta. Outro exemplo. This is a book. Ok? This is a book. Senhor dos Anéis, por exemplo. This is a book, você já vai associar, poxa, é um livro. Entendeu? Então é basicamente essa estratégia que algumas pessoas defendem, a estratégia da indução visual auditiva para associar com a palavra propriamente dita. Ok? Pegou a ideia? Mas a questão é o seguinte, você realmente deve traduzir para aprender inglês? E a resposta é, na minha opinião, na minha concepção, nas minhas vivências, que a resposta é sim. Você tem sim que traduzir as palavras em inglês, de preferência frases porque estão contextualizadas, estão estruturadas. Então você aprende não só mais de uma palavra de uma só vez, mas também aprende a estrutura da frase em si. Nos estágios iniciais, o que você tem que entender é que todas aquelas palavras e aquelas frases, elas são vistas como código. E você só vai conseguir decifrar esse código se você traduzir. E uma das poucas chaves que você tem para traduzir esses códigos é a sua língua materna, que no nosso caso é o português. É partindo do ponto que a gente não entende nada. Você está começando agora, é o início, você tem sim que traduzir. Claro que de forma eficiente, com estratégias, com metodologias que tenham um melhor aproveitamento do seu tempo e dos seus estudos. Mas tem muitas pessoas aí que vão me criticar, vão dizer, ah não, mas isso daí é besteira, a gente não precisa traduzir necessariamente. Depende muito do contexto. Essa parte de indução, ela é um pouco limitada. Beleza, vamos supor que você aprendeu a palavra the guitar, certo? O violão. Eu não te disse a tradução, embora eu tenha dito agora, é só para exemplificar. Escuta primeiro, depois tu fala. Então, nesse sentido, beleza, você aprendeu a palavra. Põe ela num contexto, põe ela numa frase, explica para mim o que é. Para você colocar a palavra numa frase, contextualizar, você primeiro tem que aprender vários outros vocabulários aí também. Como é que eu vou contextualizar e explicar para você o que é uma guitar se eu não te ensinei os vocabulários necessários para você explicar o que é uma guitar? Entendeu? Então, esses estágios iniciais são de extrema importância que você use sim as traduções. Caso contrário, como é que você vai decifrar esses códigos que são as línguas estrangeiras? Não dá. Então é fundamental que no início você comece a traduzir sim, só que de forma eficiente. Ah, Fernando, quer dizer que a estratégia da indução ela é inútil? Não. Ela serve sim e é eficiente em determinados contextos. Por exemplo, se você é de nível intermediário, eu posso te induzir a resposta. Por exemplo, se eu te falar a palavra shadow, eu não necessariamente preciso te dar a tradução do que é que significa, mas eu posso te induzir
a resposta. Por exemplo, a palavra shadow, ela seria isso aqui, ó. Tá vendo que ao aproximar a minha cadeira da parede, apareceu alguma coisa aqui atrás? Não é um fantasma. Isso daqui atrás é o quê? Ó, me distanciei, tá clean, tá limpo. Me aproximei da parede, ó, tá vendo que apareceu alguma coisa aqui atrás? Então, isso aqui que projetou na parede é uma shadow. Entendeu? Shadow, ó, tá vendo? Se eu me distancio, a shadow sumiu. Se eu apareço, a shadow aparece também. Você tem uma shadow. Normalmente aparece quando você está andando em um local ensolarado e a sua shadow te acompanha o tempo todo. Novamente, não é um fantasma, não. Não é um fantasma, calma aí. Ah, geralmente se eu coloco uma lanterna na minha mão, a minha shadow, a shadow da minha mão vai estar sendo reproduzida ali na parede. Entendeu? Então a gente dá-se a entender que shadow seria sombra. Essa é a parte da indução, que muitas vezes é mais eficiente quando você já está no nível intermediário avançado. Então, a tradução ela é sim necessária, embora pessoas digam que não, mas é. Você consegue entender isso um pouco melhor quando a gente traz esse mesmo cenário de tradução ou indução para outro idioma, um idioma mais complexo na nossa perspectiva. Por exemplo, o japonês. Quando a gente traz para essa perspectiva do japonês, nós temos palavras que são, na verdade, símbolos que tem cada um deles um som. Então, o som ele vai ser representado por um símbolo. Eu vou associar isso ao quê? Como é que você vai associar se o japonês ele tem 3 alfabetos? Ele tem o kanji, o hiragana e o katakana. Faz a tua associação agora. Tu vai associar os símbolos com o quê? A estrutura com o quê? Se você não está traduzindo. Não é porque o inglês é composto por palavras, por frases escritas com letras mesmo, que a gente não vai traduzir. Tem que traduzir. Só que a questão é que você vai perdendo a necessidade de traduzir com o tempo, porque você já sabe, você já contextualizou todos aqueles vocabulários, palavras, frases, sentenças antigamente e agora não precisa traduzir porque só de escutar, só de ver, você já consegue identificar o que aquilo significa. Já escutou o termo pensar em inglês? O pensar em inglês nada mais é do que todo um repertório que você construiu ao longo do tempo e de tanto você utilizar em situações e contextos diferentes, você não precisa mais traduzir, porque você já sabe o que é aquilo. Você já sabe o que aquilo significa. Então, é basicamente esse contexto. Você precisa traduzir, sim, para decifrar aqueles códigos que você não entende, para que futuramente, de tanto você ver, de tanto você repetir e de tanto você contextualizar em situações diferentes, você possa não necessitar das traduções propriamente ditas. Ok? Então, por hoje é só, pessoal. Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima.